Boa tarde, vamos dar início ao nosso terceiro módulo e vamos falar sobre o CAR, Cadastro Ambiental Rural, e também sobre o PRA, Programa de Regularização Ambiental. Primeiramente, o que é o CAR? O CAR foi concebido para ser o documento de identidade da propriedade rural. Então, quando você faz o CAR, você vai lá e fala, você mostra aonde estão suas áreas consolidadas, suas áreas antropizadas, sua reserva legal, suas APPs, você demonstra ali toda a situação da propriedade, né? E você faz um registro. Esse registro ele é público, eletrônico, nacional, ele é obrigatório para todos os imóveis rurais, né? Quer se trate de uma propriedade ou de uma posse. E o CAR foi instituído para ser isso, para servir como base de dados para controle, monitoramento, planejamento econômico e ambiental e também para combate ao desmatamento. E uma coisa que a gente tem observado é que o CAR, né, cada vez mais, ele vem surgindo como pré-requisito para você acessar aí algumas oportunidades de projetos, de certificações. Por exemplo, Conexão Mata Atlântica mesmo exigia que a pessoa tivesse o cadastro ambiental rural. E se não tivesse, ela tinha que fazer o CAR antes de fazer adesão ao projeto. E a gente observa também o projeto do Mercado Livre junto com a TNC, né, para mercado de carbono. Da mesma forma, exige o CAR como requisito para fazer adesão. E assim vai ser com empréstimos, financiamentos e para qualquer coisa aqui para frente. Se já não é, com certeza vai vir essa obrigação de ter o CAR. Lembrando, né, que o CAR ele não faz reconhecimento de direito, ou seja, não reconhece propriedade ou posse, só o simples fato de você fazer o CAR, entendeu? Porque o CAR ele é declaratório e depois essa informação vai ser checada, né? Então, vai ser analisada pelo órgão ambiental e tal, então não precisa ter essa preocupação. Então esse aqui é uma imagem, né, um print que eu dei da Base Nacional do SICAR. Quando você vai no car.gov.br, você consegue ir numa base de consulta pública, onde você vê todos os imóveis que foram declarados, entende? Então aqui eu fiz um recorte em branco, né, os municípios do estado de Minas Gerais, em alaranjado o município de Juiz de Fora, em amarelo, porque são muitos e se sobrepõem de certa forma, né, nesse zoom aí que eu dei, são os imóveis rurais que foram declarados. E então você consegue achar o seu imóvel, você consegue ver o que seu vizinho declarou. Você consegue, nessa base de downloads, por exemplo, você consegue entrar em estado, Minas Gerais, município, Juiz de Fora. Aí você quer baixar todas as APPs. Aí você tem uma camada de APPs. Quero baixar todas as reservas legais. Você consegue baixar todas as camadas de reserva legal. E assim, né, nascente, imóveis, enfim. Você tem ali várias camadas, tem bastante dado que você consegue extrair desse módulo de consulta pública do CAR Nacional, correto? Quem não entrou nessa base de dados pode dar uma olhada aí posteriormente, é bem interessante. Então, o CAR Nacional, a gestão fica por conta do Serviço Florestal Brasileiro, do Ministério da Agricultura, que são responsáveis pela gestão nacional, pela legislação, né, pela regulamentação nacional, pelo desenvolvimento dos módulos, as manutenções, e a nível estadual a gestão é pelo Instituto Estadual de Florestas, né, no caso de Minas Gerais. Isso aqui é só uma foto dos imóveis inscritos no CAR. Vamos primeiro nesse gráfico aqui abaixo. O que ele está falando? Ele está mostrando, vamos ver aqui, em verde são os imóveis até 4 módulos fiscais. Então são pequenas propriedades. E amarelo, as propriedades maiores que 4 módulos, então as grandes propriedades. Então que dados que a gente tem aqui? Primeiro, nesse gráfico abaixo, que os pequenos imóveis até 4 módulos fiscais,
eles representam 93% dos imóveis que foram cadastrados no CAR, correto? E, olhando o gráfico de cima, o que a gente conclui? Que os pequenos imóveis rurais, embora eles representem 93% de todos os imóveis, eles compreendem apenas 42% do território. Olha que loucura! Então, a gente tem ali 7% de imóveis que são maiores que 4 módulos, que eles abrangem 58% do território. Então, os que são grandes, são muito grandes mesmo, né? Porque eles ocupam uma área muito maior do que as áreas dos pequenos imóveis, né? É um dado bastante interessante. E é uma infinidade de cadastros que o IEF precisa fazer uma análise individualizada, precisa fazer o tratamento, confirmar as informações que foram aí, né, descritas, correto? E este é o programa de regularização ambiental. O programa de regularização ambiental, ele foi em Minas Gerais instituído pelo decreto 48.127 de 2021. Então, ele é um programa de incentivo aos proprietários e possuidores rurais para que eles venham a fazer a regularização do imóvel rural, correto? Então, são para aqueles imóveis que têm passivo ambiental, para que eles façam essa regularização desse passivo mediante a recuperação dessa vegetação. Saiu desconfigurado, eu vou ver o que eu faço aqui. Ok. Então, a primeira coisa que você tem que fazer no âmbito do programa de regularização ambiental é verificar a existência de um passivo. Eu quero dizer, existe alguma vegetação, a necessidade de recuperação da vegetação na reserva legal, na APP, em áreas de uso restrito? Existe essa necessidade? E como que você sabe? Existe uma pendência, uma dívida de recuperar a vegetação nessas áreas? Então, se existir esse passivo, quer dizer, você tem uma APP que não está com vegetação, se você tem uma reserva legal que não tem a vegetação, se você tem uma área de uso restrito, por exemplo, aquelas de declividade entre 25 e 45 graus, que não está revegetada, com a vegetação recomposta, então você tem um passivo. Então, se você tiver um passivo, você já pode passar para a próxima etapa. Por exemplo, o CAR. Você já aderiu ao CAR? Então, se você já aderiu ao CAR, você está apto a fazer a adesão ao PRA. Aqui eu faço duas observações. Por exemplo, em relação ao CAR, a legislação fala o seguinte, que você só pode aderir ao PRA se você tiver feito seu CAR até o dia 31/12/2020. Correto? Isso é o que está fazendo a legislação. Pode ser que seja alterado, mas por enquanto é com essa data que a gente está trabalhando. Então, se você tem um passivo e seu CAR foi feito até dia 31/12/2020, então você pode aderir ao PRA. Mas vamos supor, vamos só fazer um parênteses aqui. Eu tenho um passivo, mas o meu CAR é novo. Eu fiz o CAR em 2021. Bom, então infelizmente você não pode aderir ao PRA e nós vamos ver qual a consequência disso. Mas vamos voltar para aqueles casos que a pessoa aderiu ao CAR no prazo que está sendo trabalhado. E tem uma observação. Quando você faz o CAR, a primeira pergunta que aparece é se o CAR é proveniente de desmembramento. O que isso quer dizer? Às vezes a propriedade era maior e aí o que acontece? A pessoa vende uma parte. Então essa propriedade maior, ela fica com o número do CAR original, correto? Só que aí a pessoa retifica a área, retira aquela área que foi vendida. E aí essa área que foi vendida, ela recebe um novo número de CAR, porque vai ser um novo cadastro. Mas a pessoa vai responder, sim, é proveniente de desmembramento, e aí ela vai informar esse número anterior. E por que é importante
corretamente esse preenchimento quando for, se for o caso, né? Se for o caso de desmembramento. Porque tudo para você aderir ao PRA, você só vai ter que alguns benefícios estão atrelados à data que você fez o CAR, por exemplo, essa data do dia 31/12/2020. Então você vai usufruir de alguns benefícios se o seu CAR for mais antigo. Então, se ele for proveniente de desmembramento, mesmo que ele seja um CAR novo que foi feito em 2021, 2022, mas se for um desmembramento de propriedade, você ainda consegue usufruir dos benefícios se você fizer esse link ali no momento do CAR, né? E a mesma coisa quando vou dar o exemplo do Gabriel Pagioli. O Gabriel Pagioli, ele comprou a propriedade mais recentemente e o proprietário não retificou o CAR, quer dizer, ele não passou o CAR para o nome dele. Ele está lá tentando que a pessoa faça essa retificação, que tire do nome do antigo proprietário e passe para o nome dele. É ideal que ele consiga que a pessoa faça essa retificação. Por quê? Porque se ele precisar fazer o PRA, e esse cara ele é mais antigo que 31/12/2020, então o Gabriel Pagioli vai conseguir usufruir dos benefícios pelo simples fato de que o CAR foi feito anterior a essa data que é o marco, né? E por outro lado, se ele cansar, não vou fazer outro CAR, então esse CAR dele vai ser novo e aí ele não vai poder usufruir dos benefícios, né? Que eu vou falar ainda sobre isso. Mas ok, então existe um passivo, o CAR, ele é anterior a 31/12/2020, então a pessoa pode fazer adesão ao PRA. Como que é essa adesão? Essa adesão ao PRA, desculpa gente, está ficando desconfigurado. Então, essa adesão, ela pode acontecer de duas formas. Uma, quando você fez o CAR, lembrando que nós estamos discutindo aquele CAR que foi feito antes de 31/12/2020. Quando você faz o CAR, a pessoa pergunta, você quer, lá no formulário pergunta, você quer aderir ao PRA? Aí você fala sim. Então, quer dizer, você fez essa adesão previamente. Então, está cumprido o requisito de adesão, você pode voltar lá no fluxograma e continuar. Mas vamos supor que você fez o CAR antes do dia 31/12/2020, mas perguntou, você quer aderir ao PRA? Aí você falou, não. Não porque você não sabia o que era o PRA, porque você não sabia o que era passivo ambiental, então você não aderiu. E hoje você verifica que você devia ter aderido. Então você faz o quê? Você vai lá, retifica o CAR. E aí você marca lá que você quer aderir ao CAR, ao PRA. Ou, alternativamente, você pode fazer a formalização de um processo no SEI para poder manifestar essa adesão, correto? Então são essas duas formas. Uma que você aderiu previamente, ok, tá tudo certo. E uma que se você não aderiu previamente, aí o procedimento são essas duas opções. Então tá, então você tem um passivo, você já fez o CAR antes de 31/12/2020, você aderiu ao PRA. A próxima etapa é fazer o projeto simplificado de regularização ambiental, que hoje ele é feito através da plataforma Web Ambiente da Embrapa. Então essa plataforma, o documento que é gerado lá, ela serve como proposta simplificada de regularização ambiental. E depois tem o PRA, que é o projeto técnico, né, propriamente de recuperação de áreas degradadas. Propriedade até 4 módulos fiscais não precisa de ART. E na última etapa, né, dentro do PRA, do Programa de Regularização Ambiental, seria a formalização do termo de compromisso. Então, é assim que está caracterizada o fluxograma do Programa de Regularização Ambiental. Você tem que cumprir todas essas etapas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que acontece, como que você vai tratar a sua área com a adesão do PRA. Então, é o seguinte, então você aderiu ao PRA, tanto ou previamente ou depois, né? E aí, o que você vai analisar? Olha, o meu passivo, eu quero dizer,
a minha dívida de recomposição de APP, de reserva legal, de área de uso restrito, ela é anterior a 2008. Aí o que acontece? Então, se ela é anterior a 2008, essa área cuja supressão é anterior a 2008, que eu ainda tenho que recompor, eu vou poder recompor mediante alguns benefícios. Por exemplo, todas as minhas multas e sanções administrativas que relativas a essa supressão de vegetação, elas serão suspensas, assim como vão ser suspensas a punibilidade dos crimes, né? A punibilidade, aquilo que foi, se você foi multado dentro da lei de crimes ambientais, né? Lei Federal 9.605, essas penalidades vão ser suspensas. Você vai poder continuar mantendo as suas atividades agro-silvopastoris nas APPs, nas áreas de uso restrito, mediante a recomposição de uma margem obrigatória, que é, como eu disse anteriormente, ela é diferenciada, ela não é aqueles 30 metros, aqueles 50 metros, né? Vai ser de acordo com o tamanho do seu imóvel, né? 5 metros, 8 metros, 15 metros. Então, você vai ter que recuperar uma área menor. Você vai poder recuperar, por exemplo, com 50% de exótico. Você vai poder recuperar a reserva legal em até 20 anos ou a APP em até 10 anos. Quer dizer, você não precisa recuperar tudo agora. Você pode recuperar, se for uma APP, 1/10 no primeiro ano, aí mais 1/10 no segundo, mais 1/10 no terceiro. E aí, no final de 10 anos, você vai ter recuperado toda a área de APP que você precisa recuperar, né? E você também tem a possibilidade, se for o caso, de fazer a compensação da reserva legal. Então, esses aí são todos os benefícios que você, que aderiu ao PRA, vai conseguir lograr caso essas intervenções, caso esses passivos sejam anteriores a 22 de julho de 2008. Agora, você aderiu ao PRA corretamente, mas aí você viu, olha, eu desmatei essa APP, essa supressão de vegetação aqui, eu fiz ela em 2010, ou seja, depois de 22 de julho de 2008. Aí, no caso, essa parte que você desmatou depois de 2010, aí, mesmo com adesão ao PRA, não suspende autuação, não suspende punibilidade de crimes ambientais, você continua com a obrigação de restaurar aquela área, só que aí não vai ser aplicado aquelas faixas, né, aquelas metragens diferenciadas, correto? Você vai ter que recuperar exclusivamente com espécies nativas e sem possibilidade de, por exemplo, fazer compensação, sem possibilidade de incluir a APP no cálculo da reserva legal e sem possibilidade de fazer essa recuperação escalonada ao longo dos anos. Você tem que fazer tudo de uma vez só. Então, essa é a diferença. Então, você tem um passivo, você tem CAR, você aderiu ao PRA. Você tem que pensar qual que é a sua situação. Se aquela área ou às vezes você vai ter as duas situações dentro da sua propriedade. Você vai ter uma área que o passivo, que essa intervenção, essa supressão, ela aconteceu antes de 2008 e outro que essa supressão aconteceu após 2008. Então, você vai ter dois tratamentos diferentes ali, mesmo que você tenha aderido ao PRA, correto? Então, é muito importante você analisar qual é a minha situação. Eu tenho um passivo? Qual que é a situação do meu passivo? E aí, você vai saber qual situação você se encaixa. E aí, beleza. Você não aderiu ao PRA. Você não aderiu porque você não quer ou você não aderiu porque você não pode, porque você tem um passivo ambiental, mas você fez um CAR o ano passado. E de acordo com a legislação ainda, né, você não pode aderir ao PRA, porque o seu CAR é recente. Então, nesse caso, qual que é a situação sua? Você vai ter que recompor toda a área, de acordo com a Lei 20.922, né? Você vai ter que recuperar lá os 30 metros, 50 metros,
que seja, né? Se for um app, por exemplo. Você não vai ter a suspensão das penalidades, você não vai poder fazer SAF na app, você não vai poder plantar exóticas na app, e todas as atividades que você esteja fazendo, eu tô eu não aderi ao PRA e eu tô fazendo uma roça, tô fazendo uma horta na app. Pode? Não. Toda atividade ali ela fica suspensa porque aquela área foi um desmatamento irregular, você não conseguiu regularizar aquele desmatamento, né? E você vai ter que fazer a recomposição imediata da PP e não pode, né, adquirir cotas de reserva ambiental, nem usufruir de outras formas de compensação de reserva legal, como arrendamento, né? E você também perde o direito de continuar explorando as áreas consolidadas para plantio e criação de animais. Quer dizer, você tem uma área de uso consolidado na APP, mas se você não aderiu ao PRA, não importa, você não pode continuar atividades agro-silvopastoris, você não pode continuar explorando turismo rural, nada. Então é assim que vai ser para quem não aderiu ao PRA. E aí, beleza, já finalizando o assunto, você tem o passivo, você fez o CAR, você aderiu ao PRA, você fez sua proposta simplificada lá no Web Ambiente, você apresentou o PRADA e você assinou o termo de compromisso. No termo de compromisso você falou todas as atividades que você ia fazer, você colocou o prazo, e aí o que acontece? Você não cumpriu o termo de compromisso. Por quê? O que acontece? A partir do momento que você assinou o termo de compromisso, você vai ter que fazer aquela atividade e você vai ter que vai ter que fazer relatórios de monitoramento, você vai ter que comprovar as atividades que você fez, você vai ter que demonstrar que a área está sendo recuperada. Então, vamos supor que você fez tudo isso e você não cumpriu o termo de compromisso. O que acontece? Então, suspende todas as suas atividades na app. Você tinha conseguido o benefício de continuar fazendo atividade na app, sua horta, seu turismo rural, ok, suspende tudo, cancela o PRA, cancela os benefícios e ainda por cima você vai responder medidas, né, vão ser tomadas medidas administrativas e judiciais, né, para a regularização do imóvel, né, em seu desfavor. Então vai ser assim que vai funcionar. E o termo de compromisso, a partir da assinatura dele, é que vão começar a contar os prazos para poder você executar essa ação, correto? Então tem que assinar o termo de compromisso e tem que executar o termo de compromisso. Não é só assinar, é executar, comprovar para poder manter esses benefícios, correto? Então esse é o tema CAR-PRA. Se você ficou com alguma dúvida que deu falar, pausa o vídeo direitinho, leia os benefícios, leia também as condições de quem não vai ter o benefício. Só se tiver alguma dúvida, procura a gente, correto? Valeu!